Olá, bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, nossa, mexe com todo mundo de um jeito ou de outro: o perdão. Um tema profundo, sem dúvida. Sim, e a gente parte de uma análise bem interessante que lemos, chamada O Poder e a Cura do Perdão. É incrível, né? Como muitas vezes, sem nem perceber direito, a gente carrega uns pesos emocionais. Sim, umas feridas do passado. Exato, que ficam ali minando a nossa energia no presente. Impressionante isso. São como âncoras mesmo, né? Invisíveis, mas que prendem a gente. Perfeito. E a nossa ideia aqui hoje é ir um pouco além daquela noção mais comum de perdão, sabe? Do senso comum. Isso. A gente quer entender o que realmente acontece lá dentro. No corpo, na mente, talvez até no espírito, quando alguém escolhe perdoar. Uhum. A promessa que essa análise traz é forte. O perdão, claro, não muda o passado, mas, olha, pode transformar radicalmente o presente e o futuro. Chega a chamar o perdão de um tipo de remédio invisível. É uma imagem poderosa. E olha, um ponto crucial para a gente começar, e que ficou muito claro nessa análise, é desfazer um mal-entendido que é super comum. Qual seria? Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Definitivamente não é isso. Ah, importante. E também não é concordar com a ofensa, sabe? Não é passar pano, apagar a memória ou dizer que o erro do outro estava certo. Entendi. Fundamentalmente, o que essa análise destaca é que o perdão é uma decisão interna. É uma escolha consciente. É como dizer para si mesmo: essa dor não vai mais comandar minha vida daqui para frente. Entendi. Então o foco muda, né? Não é tanto sobre o outro. Em essência, sim. É mais sobre si mesmo, o foco muda completamente. Interessante. E é justamente isso que a gente vai explorar. Tanto os efeitos mais concretos, quase fisiológicos, sabe? Que essa decisão pode ter no corpo. Ah, tem isso também? Tem, sim. E também os aspectos emocionais e, quem sabe, espirituais mais profundos desse processo. Que, convenhamos, não é nada simples, né? Imagino que não seja mesmo. Porque a primeira barreira, e a análise reconhece isso muito bem, é a resistência inicial. Ah, sim. Aquela voz interna. Isso. Aquela voz que grita: impossível perdoar isso. Ou, mas foi tão injusto o que fizeram comigo. É um sentimento válido, claro. A sensação de injustiça é real. Muito real. Mas o ponto central que a análise traz é justamente separar essa validação da dor da necessidade de ficar preso nela, né? Perdoar, nesse contexto que a análise propõe, não é aceitar o erro do outro nem fingir que não doeu. Não mesmo. É uma escolha ativa. É dizer: ok, isso aconteceu, doeu pra caramba, mas eu escolho não deixar que essa dor continue definindo quem eu sou e como eu vivo. E o fascinante é que essa escolha tem consequências bioquímicas. A análise aponta isso claramente. Bioquímicas? Como assim? Olha, guardar ressentimento, cultivar mágoa, isso mantém o corpo num estado de estresse crônico. Fica liberando cortisol o tempo todo. O hormônio do estresse. Exatamente. Isso não é algo abstrato. Tem impacto real, físico. Pode levar a mais ansiedade, dificuldades para dormir, problemas digestivos, até contribuir para doenças mais sérias a longo prazo. Nossa. É como se o corpo ficasse preso num eterno estado de alerta, sabe? Um desgaste constante. Faz todo sentido. É um cansaço que não passa. Pois é, e tem uma analogia forte que a análise usa. Compara guardar mágoa a beber veneno esperando que o outro sofra. Uau! Pesado, mas ilustrativo. É duro, né? Mas mostra bem quem acaba sendo o maior prejudicado: a própria pessoa que não libera. A inversão que a análise propõe é poderosa. A decisão de perdoar, esse movimento interno, começa a reverter esse processo químico. O corpo começa a sair desse estado de tensão. Entendi. Por isso a afirmação de que o primeiro que se cura é você. O benefício primário, imediato, é para quem escolhe perdoar. E um ponto que me chamou muita atenção na análise é que esse processo não pode ser forçado de fora para dentro. Não adianta alguém chegar e falar: você tem que perdoar. De jeito nenhum. A análise enfatiza que ele nasce no silêncio. É algo que brota internamente. Sim, descreve um processo muito íntimo. Requer coragem, sabe? A coragem de olhar para a própria dor, sem tentar fugir ou minimizar. Encarar mesmo. No que pode surgir uma percepção diferente,
que a mágoa não é exatamente o outro, mas uma parte nossa que ficou ali, ferida, talvez congelada naquele momento do passado. Uma parte que precisa de atenção. Exatamente. O trabalho, então, se torna acolher essa parte ferida, essa dor, sem julgamento, sem se culpar por ainda sentir aquilo. É um ato de autocompaixão, em primeiro lugar. Entendi. É como reconhecer e cuidar de uma ferida interna, em vez de só ficar olhando para quem a causou, né? Perfeito. E essa perspectiva conecta o perdão a um ato quase espiritual, de profunda conexão consigo mesmo. Uhum. É como se, nesse espaço interno de silêncio e acolhimento, a pessoa pudesse fazer uma declaração para si mesma. Eu reconheço o que aconteceu, eu aceito a dor que eu senti, mas agora eu escolho seguir em frente mais leve. Uma declaração de intenção. Isso. E a análise reforça muito que isso não é fraqueza. Pelo contrário, é um ato de imensa coragem espiritual. É o ponto final numa luta interna contra o passado e o ponto de partida para construir um futuro diferente, sem aquele peso específico. E essa liberação interna, então, ela começa a transbordar, a se manifestar do lado de fora. A análise fala sobre isso? Fala, sim. E de formas bem concretas até. Menciona relatos de pessoas que, depois de um processo genuíno de perdão, acordam sentindo uma leveza física real. Leveza física mesmo. Sim. Mencionam até mudanças sutis na expressão facial, como se o semblante ficasse mais sereno, sabe? E uma sensação literal de que o corpo respira com mais liberdade. Que interessante. E usam o termo liberação emocional. Explicam que seria como o cérebro finalmente registrando que aquele perigo ou ameaça associado à memória dolorosa realmente passou. O corpo pode, enfim, relaxar. Isso é muito impactante. Quer dizer, não é só uma ideia, é uma experiência sentida no corpo. Exato. E a análise busca fundamentar isso citando observações sobre efeitos fisiológicos. Pessoas que praticam o perdão de forma consistente tendem a apresentar, por exemplo, pressão arterial mais baixa. Sério? Sim. Melhor qualidade do sono, maior estabilidade emocional. Isso tudo reforça a conclusão de que o perdão é fisiológico. Nossa. Ele atua como um mecanismo que ajuda a desarmar o sistema de estresse do corpo e, de certa forma, reacender o espírito, a vitalidade, sabe? É um realinhamento que integra corpo e mente. Faz muito sentido. E volta aquele ponto central que a gente já falou. O perdão não é sobre o outro, é sobre ser livre novamente. É um resgate da própria paz. Mas aí surge aquela dúvida clássica, né? Que a análise também deve abordar. Com certeza aborda. Mas como eu perdoo alguém que nem pediu desculpas? Alguém que talvez nem ache que fez algo errado? Isso não meio que invalida o processo todo? É uma questão muito pertinente, né? Super comum essa dúvida. E a distinção-chave que a análise oferece é entre perdão e reconciliação. São coisas diferentes. Completamente diferentes. Perdoar é o ato interno de se libertar da dor e do ressentimento. É algo seu. Reconciliar é restabelecer um relacionamento. Que pode ou não acontecer. Exato. Depende de muitos outros fatores, incluindo a segurança, o desejo das duas partes. A análise usa uma metáfora visual ótima para isso. Qual? Diz que perdoar é como soltar a corda que te prende ao passado doloroso. Para soltar a sua ponta da corda, você não precisa que a outra pessoa solte a dela. Entendi. Nem que a outra pessoa reconheça que a corda existe, entende? A libertação é unilateral nesse sentido, depende da sua decisão. Pedido de desculpas do outro, nada disso é pré-requisito para sua própria paz. Escolher perdoar, nesse sentido, é um ato radical de retomada do poder pessoal. Retomada de poder, gostei disso. É como dizer internamente: eu retiro o poder que essa ferida tinha sobre mim e devolvo esse poder à minha própria paz, ao meu bem-estar. Tem uma afirmação poderosa na análise que resume isso bem. Qual é? Diz assim: eu não controlo o que fizeram comigo, mas controlo o que eu escolho sentir e fazer a partir de agora.
Essa escolha é o núcleo da liberdade. Faz todo sentido. É uma mudança de foco total, do externo para o interno. Por isso, a análise chega a caracterizar o perdão como, talvez, o maior ato de amor próprio que existe. Forte isso? É, porque é colocar o seu bem-estar, a sua paz, como prioridade máxima, acima da necessidade de justiça externa ou de reconhecimento do outro. E tem uma nuance final importante que a análise destaca. Sim. Diz que o perdão não justifica, ele purifica. Não torna o erro aceitável de forma alguma, mas limpa o espaço interno de quem perdoa, permitindo seguir em frente sem aquele veneno emocional circulando. Entendi, purifica. E depois dessa purificação, como a análise coloca, o que acontece? O espaço que foi limpo fica vazio ou algo novo surge ali? Olha, a análise descreve algo que pode parecer surpreendente no início. Nesse espaço que se abre, pode surgir a compaixão. Compaixão. Pela pessoa que feriu? Pode ser. Não uma compaixão ingênua, sabe? Que ignora a dor sofrida, mas uma compreensão mais ampla da condição humana. A ideia sugerida é que, ao lidar com a própria dor e humanidade, talvez a gente perceba que todos nós estamos lutando batalhas internas que ninguém vê. Uma visão mais ampla. Isso pode levar a uma perspectiva onde se reconhece a possível ignorância, o medo ou mesmo a própria dor por trás das ações de quem feriu. Mas isso é delicado, né? Não corre o risco de minimizar a própria experiência, a dor que se sentiu? Sim, é um ponto delicado, e a análise é cuidadosa quanto a isso. Enfatiza que essa compaixão não diminui a dor que você viveu, mas amplia a sua compreensão sobre a complexidade humana. Não é justificar de jeito nenhum, mas talvez entender a origem da ação, que muitas vezes vem de um lugar de inconsciência ou sofrimento no outro. Entendi a nuance. E essa compreensão mais ampla está diretamente ligada ao que a análise chama de portal da paz interior. Como assim, portal da paz interior? O que isso quer dizer? A ideia é que, ao liberar a energia que antes estava presa na mágoa, no ressentimento, abre-se espaço para que outros sentimentos possam florescer ali dentro. Que tipo de sentimentos? A raiva pode dar lugar a uma sensação de confiança na vida, o mesmo fé, dependendo da pessoa, e, curiosamente, pode emergir até um sentimento de gratidão. Gratidão? Depois de tudo? Sim, gratidão pela própria força de ter atravessado a dificuldade, pelo aprendizado que veio com a dor, por mais duro que tenha sido, pelo crescimento pessoal que se tornou possível a partir dali. Nossa! É como se a mágoa, que antes era uma prisão, se transformasse alquimicamente em sabedoria. É uma transformação profunda mesmo. Essa ideia da mágoa se transformando em sabedoria muito bonita. E parece que, com o tempo, esse processo todo pode mudar a própria forma de ser da pessoa, não é? Não ser só um ato isolado. Exatamente. A análise descreve uma evolução interessante nesse sentido. O perdão pode deixar de ser um esforço pontual, sabe? Uma tarefa a ser cumprida, para se tornar quase um estado de ser. Um modo de operar na vida. Isso. A pessoa não precisa mais ficar revisitando aquela decisão de perdoar. Ela passa a operar a partir de um lugar interno de maior leveza, de aceitação, de compreensão, meio que por padrão. E isso, segundo a análise, transparece, vaza para o exterior. Como assim? Diz que a pessoa anda diferente, fala diferente, vibra diferente. Há uma mudança na energia pessoal que, mesmo sem palavras, é percebida pelos outros. É como se a libertação interna mudasse a postura da pessoa perante a vida como um todo. Exatamente. E a análise culmina com uma metáfora final muito forte. O perdão como verdadeiro renascimento. Renascimento. O sentido aqui é que, ao liberar os bloqueios criados pela mágoa, o fluxo natural do amor, seja o amor próprio, o amor pela vida ou uma compaixão mais ampla pelos outros, volta a circular livremente dentro da pessoa. A energia flui de novo. Que lindo isso. E a mensagem central é reiterada com força.
Quando perdoa, não perde nada, você recupera tudo. E o que se recupera essencialmente? A paz interior, a força pessoal e, acima de tudo, a liberdade. Paz, força e liberdade. Isso. É um recomeço genuíno que só é possível pela decisão de não arrastar mais o peso do passado. É uma perspectiva realmente transformadora, né? Muda tudo. E pra gente ir fechando a nossa conversa, a análise propõe uma reflexão final, que podemos estender a quem nos ouve de forma impessoal. Sim. Quem ou o que, na jornada de cada um, talvez esteja precisando desse ato de liberação. Pode ser outra pessoa, claro, mas pode ser uma situação, uma fase da vida que ficou para trás. Ou talvez, como a própria análise sugere, um perdão direcionado a si mesmo por alguma coisa. Ah, o auto-perdão. Esse é um território vasto e, nossa, muitas vezes o mais difícil de navegar, né? Com certeza. O mais desafiador, talvez. E a análise até oferece uma espécie de afirmação interna, quase um lembrete para esse processo. Qual seria? Algo como: eu solto, eu libero, eu escolho a paz. Apresenta isso não como uma fórmula mágica, claro, mas como uma semente, sabe? Uma intenção plantada para cultivar uma forma de viver mais leve, mais livre. É uma bela forma de encapsular a essência de todo esse processo. E pensando um pouco além do que foi diretamente analisado aqui, talvez uma questão provocativa para quem nos ouve refletir seja justamente essa. Trade o perdão mais desafiador e justamente por isso talvez o mais profundamente libertador não é o auto-perdão, perdoar a si por erros, por escolhas passadas, por não ter correspondido a certas expectativas nossas ou dos outros. Uma boa pergunta. Ou ainda, como será que a prática consciente do perdão, não só em relação ao passado, mas como uma postura contínua, diária talvez, poderia alterar a forma como a gente encara e atravessa os desafios que a vida inevitavelmente continua trazendo? Ficam essas perguntas no ar, né? Como um convite à reflexão pessoal mesmo.